De volta com o programa Passando a Limpo aqui na TV Mato Grosso, canal 27, também na TV Gazeta, canal 19, com a minha colega de bancada, Cristiane Fonseca. Cris, seja bem-vinda mais uma vez. Estava com saudade de você. Saudade sua, Aguinello. Não nos vimos na semana passada. Parabéns pelo seu dia, dia do jornalista. Nosso dia, né? Porque e você o jornalista também... que é uma referência, inclusive, aqui, tá me dando notícias e novidades aqui que me deixaram chocada, sem palavras agora. Mas o Aguinello, ele consegue fazer essas coisas. Eu gosto de surpresa. Não, eu agora... Eu passei um ano inteiro ouvindo uma coisa do Aguinello e hoje eu chego aqui, eu ouço outra completamente diferente. Mas vida que segue. Vamos que conversando. Segue melhor. Cris, antes de nós entrarmos no bastidor político, eu quero só chamar essa matéria número 6 para mim, por favor, aulas facultativas, porque Cuiabá está vivendo uma verdadeira pandemia, não sei se é pandemia o nome certo, que eu posso assim colocar, mas um aumento de casos de gripe que assusta esse momento a capital do estado de Mato Grosso. Ano passado, para você ter uma ideia, nesse período nós tínhamos registrado apenas 54 casos. Só que até agora já foram registrados mais de 530 casos, ou seja, multiplicou esse número de tal forma que cogita-se, inclusive, aulas facultativas aqui na cidade, em decorrência do acúmulo de pessoas nos postos de saúde. O negócio não está nada bom. Acompanhe a reportagem. O aumento dos casos de gripe em Cuiabá tem surpreendido moradores e autoridades. Dados da Secretaria de Saúde apontam 530 registros em 2026, número muito superior ao mesmo período de 2025, quando foram notificados 54 casos. Diante do cenário, o prefeito Abílio Brunini, PL, afirmou que tornar as aulas da rede pública municipal facultativas temporariamente, permitindo que alunos que apresentarem sintomas de gripe ou infecção viral possam faltar sem prejuízo na lista de presença. As secretarias municipais de Educação e Saúde devem definir nos próximos dias a adoção da medida, que inicialmente deve vigorar por cerca de 2 semanas. Segundo o prefeito, o alerta emitido pela Vigilância Sanitária motivou a discussão. A nossa Vigilância Sanitária lançou um alerta, sobre as arboviroses, que são as doenças respiratórias vindas principalmente de vírus, que são transmitidos através de espirros e outras formas arboviroses aí que são transmitidas. Estamos estudando, provavelmente devemos lançar para a próxima semana a aula facultativa aos alunos da rede municipal. Estamos estudando com a Secretaria de Educação de deixar facultativo os pais levarem os alunos à escola durante as 2 próximas semanas. Por que isso? Porque nós não queremos que você leve um filho ou com sintomas gripais ou com sintomas virais para a escola para examinar as outras crianças, bem como aqueles pais que estão preocupados com que seu filho não pegue algum tipo de doença, às vezes por alguma questão pessoal ou alguma questão de saúde privada, alguma coisa assim, a criança poderá estar em casa evitando ser contaminada durante esse período, até que haja um controle maior sobre a questão das arboviroses. É um alerta da Vigilância Sanitária, está junto com a nossa secretária de comunicação, e em breve a gente deve tornar público isso aí também. Bem, Cris, você tem acompanhado essa situação? Você é professora do Instituto Federal aqui de Mato Grosso. Como é que é a situação, esse ambiente dentro da unidade escolar aqui? Porque a preocupação do prefeito Abílio tem o porquê. Inclusive, nessa madrugada, ele percorreu as UPAs de Cuiabá, as policlínicas também, abarrotadas de pessoas, né? Então, a situação é muito séria, muito grave aqui em Cuiabá com relação a esse surto, essa gripe que está acometendo muitas pessoas. Como é que está por lá? Aguinaldo, realmente, na semana retrasada, inclusive, nós tivemos que dar aula de máscara. Eu precisei entrar em algumas salas de máscara, porque realmente estava um processo endêmico ali na sala. Eu, nesse final de semana, também acabei adoecendo. E realmente, assim, eu diria que algumas coisas precisarão ser analisadas dentro do ambiente escolar,
O nosso clima em Cuiabá é muito quente, a gente tem uma estruturação física que muitas vezes as escolas não atendem o quantitativo de aluno e as expectativas que se espera, principalmente para crianças que acabam precisando ter que passar um dia todo. Então, eu não duvidaria que poderia ter algum tipo de mediação desse jeito. Mas achei também importante a iniciativa, vi que dia 25 vai ter o dia D da vacinação, né? Então, eu acho que isso pode ser propositivo para a gente diminuir um pouco esses problemas. Perfeito. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, sabe, tome todos os cuidados possíveis, tá? Para que você não incorra também de ser acometido por essa gripe e ser um possível transmissor dela para outras pessoas ao seu redor, tá bom? Cris, olha... Quanta novidade! Não sei, você que deve saber. A minha estranheza se deu pelo fato de tantas mudanças, né, partidárias que aconteceram desde a última quinta-feira da semana passada até sábado, à meia-noite. E o que nós tivemos, né, Agnello? Eu me lembro que, inclusive, no domingo retrasado, eu estava numa entrevista e nós havíamos feito uma análise de conjuntura de como estariam as chapas proporcionais. Haja vista ali a permanência do PRD com o grupo do ex-governador Mauro Mendes. Segunda-feira de manhã, bate 7 horas, a gente já tem toda uma nova reestruturação que o PRD sai do grupo do ex-governador Mauro Mendes e passa a integrar aí o grupo de Wellington Fagundes. Uma chapa que estava estruturada tanto do ponto de vista proporcional para deputado estadual e para deputado federal e faria aí uma grande composição, inclusive no aspecto de apoio à majoritária. Nós víamos, inclusive, a própria questão do Fábio Garcia, numa possível mobilização entre Podemos, entre PRD, até porque dentro do União Brasil você teria dois nomes que acabam emplacando aí a disputa por mesmos votos, que seria Virgínia como candidata federal e o próprio Fábio Garcia, mas aí vem toda essa novidade do PRD e faz uma dança das cadeiras, onde agora você tem aí, por exemplo, Republicanos, que é o maior partido hoje na Assembleia Legislativa e que, acredito, vai ser a chapa aí que a gente chama todos os anos de uma chapa da morte, aquela que antes seria do União Brasil. Hoje, creio que o Republicanos é a chapa que mais vai estar aí com tensionamento e conflito dos seus candidatos. É uma chapa que tem 5 deputados estaduais e tem nomes com recall político dentro aí da proporcional, principalmente no que se remete a deputado estadual, que foi onde nós vimos que houve uma maior mudança aí nas cadeiras das divisões partidárias. Eu penso que nós vamos ter muita surpresa, e você já disse de um partido que, para mim, vai proporcionar exatamente esse ambiente, porque eu confesso que, ainda que Otaviano Pivetta seja o candidato ao governo do Estado do Partido Republicano, eu não acredito, olhando hoje para esse cenário, vendo exatamente como está montado o tabuleiro hoje, com a distribuição dos deputados para os partidos, o reforço do PSDB, a mudança considerável no MDB, que tem hoje 4 deputados estaduais, se bem que Janaína Riva vai disputar o Senado, mas com nomes fortes hoje dentro do União Brasil, né? Com o centro progressista, com a possibilidade de eleição de vários nomes. Eu começo a achar que o Republicanos não vai conseguir manter 5 cadeiras na Assembleia Legislativa, no máximo aí 4, né? Apesar de ter uma chapa muito forte daqueles que querem entrar. É uma chapa muito forte, eu não tenho dúvidas que a chapa do Republicanos, você conta com ela com 5 deputados estaduais e 5 deputados estaduais que tiveram votação imponente nas eleições de 2022. E você tem quadros aí do partido que também tem recall. Então você teve a entrada aí do secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, você teve a entrada do ex-secretário de Educação, Alan Porto, você tem a Maísa Leão, por exemplo, que é uma vereadora de Cuiabá, que fez mais de 5.000 votos aqui para a Câmara Municipal.
Então você tem nomes ali que, além desses que já têm mandato, vão estar em disputa Sim. real, né? Então, assim, muitas vezes a gente fica naquela fala, alguém de mandato vai ficar fora, como se nós considerássemos apenas que quem tem realmente probabilidade de vitória fosse apenas aqueles que têm mandato. E não é isso. São outros quadros dentro do partido que também têm grande capilaridade e que vão disputar de maneira paritária com esses outros 5 deputados que têm mandato. Aí o Agnello trouxe bem, nós temos o PSDB, que é um partido que ganhou muito também na legenda, né? Você teve aí o deputado Juca do Guaraná, que foi para o partido, Chico Guarnieri, que foi para o partido, e já tinha o Avalone, Sim, né? sim. Era um partido que as pessoas imaginavam que, inclusive, ficaria único, tendo apenas um deputado. Correndo o Se risco fortaleceu. e correndo o risco de não se eleger. Exatamente. A fala que se tinha é de que o Avalone provavelmente não conseguiria fazer uma chapa para manter, inclusive, um eleito. Sim. E agora você tem 3 deputados estaduais e tem outros quadros, que inclusive entraram no partido, inclusive soube recente de um quadro agora, que eu tenho certeza que vai equilibrar ali a disputa de forças no PSDB. Você tem o PSD, esse é o partido que eu acho que fica com um deputado, assim como o Novo. Sim. O PSD, que fica com Wilson Santos no partido, único deputado eleito de 2022, mas tem uma chapa competitiva. A própria filha do senador Fávaro, a Rafaela Fávaro, disputa uma vaga também pela Assembleia Legislativa. Nós temos o Novo, por exemplo, que tem o deputado Eliseu Nascimento, ele que sai do PL e que vai para o Partido Novo, ou seja, acreditando numa chapa que, segundo os seus dirigentes, já tem 25 candidatos, ou seja, tendo ele como deputado uma chapa que poderia fortalecer aí a sua reeleição. E nós temos também o PT, né, que forma junto com a Federação 2 deputados, que é o Barranco e o Lúdio Cabral, mas a gente não pode se esquecer agora também que você tem no PV alguém que tem bastante recall político, que é o ex-prefeito de Rondonópolis. José Carlos Araújo Junqueira. José Carlos Do do Pátio. Pátio, que é alguém que a gente sabe aí que tem esse eleitorado, né, de Rondonópolis e também vai fazer um enfrentamento importante ali na chapa. Nós temos 23 deputados estaduais que vão para a disputa do projeto de reeleição, mas nós temos hoje 18 nomes fortíssimos que vão disputar a chapa para deputado estadual. Eles estão no grupo progressista, né, do centro-esquerda, você já citou aí o nome de Zé Carlos do Pátio, tem também o professor Henrique Lopes, que vai ser muito bem votado Primeiro nessas suplente eleições, na que é o última primeiro eleição, suplente. e agora ele vai para a Né? eleição como presidente Sim, do Sintep e sim. presidente da CUT. Exato. Então nós temos aí do PSD, nós temos a Rafaela Fávaro, fortíssima candidata, com apoio maciço do pai, o senador Carlos Fávaro. Tem o nome de Wilson Santos. Então, o Centro Progressista, nas eleições agora de 2026, pode crescer e muito o número de cadeiras na Assembleia Legislativa. Pelo menos sair de 3 agora, que é Barranco, Lúdio e Wilson, e subir para 6 a 7 cadeiras. Porque tem também, com certeza, o grupo do PSB, que pode até surpreender oferecendo um nome, o que é menos provável, né? O que é menos provável, né? Mas 6 candidatos é possível termos do grupo centro-esquerda, do grupo progressista na Assembleia. Fora isso, nós temos nomes como Mauro Savi, Que está no Podemos, que está né? no Podemos, que vem muito forte, representando aquele grupo lá de Sorriso e região. Nós temos fortíssimos candidatos de Tangará da Serra. Gilmar de Sinop, Fabris, que está no Gilmar PSB Fabris, também. que quando não vence, consegue obter uma votação expressiva também. Ou seja, nós temos nomes dentro do MDB, nós temos nomes dentro do PL, do União Brasil, nomes que não são deputados eleitos, mas que já foram deputados e que vão estar. Nós temos o nome do Ulisses, que vai vir fortemente. Que volta para o cenário como Que candidato. deve voltar aí para disputar uma vaga à Assembleia, possível ganhador. Quer dizer,
Eu antes acreditava, Cris, que nós não teríamos muitas mudanças na Assembleia, mas com essa reengenharia que vimos nesses últimos dias, eu começo a pensar que tem muita gente que está dentro que não vai voltar, ainda que tenha um capital político muito bom e muito dinheiro para gastar. Não, isso é verdade. E aqui eu quero até salientar uma coisa, né? A gente estava falando do PL, por exemplo, é um partido que manteve o Catani, né? Perdeu o Eliseu Nascimento, mas ganhou o Faisal Khalil. Sim. O Faisal, que nós sabemos que é alguém que tem uma votação importante todos os anos, é alguém que com certeza, se não mantiver a votação, deve até aumentar. Né? Teve mais votos que o Eliseu, ou seja, o PL ganha com a vinda do Faisal para o partido. O Catani, se nós pararmos para analisar a Assembleia Legislativa, ele é a representação do bolsonarismo raiz ali dentro. Então, por isso, ele deve capitalizar muitos votos ali para o PL. Então, eu vejo um PL que sai de 2 deputados estaduais com potencial para ter mais deputados estaduais também. Com certeza. Como eu disse, 2 nomes aqui que trouxeram um grande equilíbrio. Sim. O Catani, num primeiro momento, porque agora ele é a representação raiz, e o Faisal, que nós sabemos de toda a trajetória dele, e é alguém que ao longo dos anos ele só vem ampliando aí o capital político dele. E principalmente agora que tem a irmã vereadora e presidente da Câmara. Está trabalhando dia e noite para poder fortalecer o projeto de candidatura do Mano. O Agnello tocou no assunto do União Brasil, importante porque a União Brasil estava tendo dificuldades reais de formação de chapa. Ao final, muitos deputados saíram do União Brasil. Ficou o Sebastião Rezende, que tinha sido, de certa forma, convidado a sair do partido, mas ele se manteve, bateu o pé, disse que só sairia de lá se fosse para um partido que também fosse grande. Então, mantivemos o Sebastião Rezende. O Júlio Campos também foi mantido e o Dilmar Dal Bosco. E o Júlio, que era uma aposta que algumas pessoas diziam que talvez ele não seria candidato, porque coordenaria a campanha do irmão, hoje ele já veio a público dizer que sim, ele é candidato à reeleição. Então, o União Brasil também vem com uma chapa competitiva e fazendo um adendo a que o Agnello disse. Era uma chapa que tinha dificuldade num primeiro momento, pelo arroxo ali que se tinha de deputado já, mas que possibilitou, depois desse quebra, entrada de outros quadros, que pode fazer com que o partido necessariamente não fique só nos reeleitos, mas também tenha novos quadros ali dentro. Sem dúvida. Bem, com relação à União Brasil, com todo esse arranjo, Mauro Mendes ficou muito fortalecido dentro da sigla e eu vejo qualquer possibilidade de uma eventual candidatura de Jaime Campos. Eu penso que a ida desse grupo de Mauro Mendes para dentro do União Brasil, tornando esse partido muito forte, nenhum presidente nacional, nem mesmo o presidente do Senado da República, no caso Alcolumbre, vai interferir daqui para frente nas decisões que serão comandadas pelo presidente da sigla, que é o pré-candidato ao Senado, Mauro Mendes. Porque, além dele, foi a esposa, primeira-dama, é candidata, pelo menos até então é uma pré-candidata à Câmara Federal. Foi o Fábio Garcia, deputado federal, e foi a Gisela Simona, deputada federal. Ou seja, ficou com 2 deputados federais, mais a primeira-dama como candidata e vários outros nomes fortíssimos. Quer dizer, sem contar a chapa de estadual, que praticamente quem montou foi Mauro Mendes. Então, eu não acredito mais em nenhuma possibilidade da candidatura de Jaime Campos ao governo do estado. Você tem alguma dúvida com relação a isso? Então, assim, antes de eu entrar no Jaime, eu só queria fazer um adendo, porque a gente tinha deixado de ponderar o Podemos, né? Você tocou nesse assunto, mas só para ratificar. O Podemos é um partido que a gente sabe que provavelmente o deputado mais votado nessas eleições deve ser o Max Russi, né? Traz aí também 2 outros quadros com votação importante, que é o Fábio Tardim, que é também o Beto 2A1, e é um partido que também levou nomes importantes para dentro, como você citou o Mauro Sávio, e eu lembrei de um outro quadro também, o Allan Kardec. Inclusive o Allan Kardec, ex-secretário de Ciência e Tecnologia, ex-deputado estadual também. Ex-deputado estadual, ele fez uma fala que o nome
dele é coringa hoje no partido, ele pode colocar o nome dele tanto à disposição para federal como para estadual. Como foi da última vez no PSB, quando foi convidado pelo deputado Maxi Rússia a ser candidato a deputado federal, teve até uma boa votação. Teve uma boa votação e o Podemos se reestruturou também agora para federal. Nós tivemos a entrada recente do Nery Geller, também no Podemos. Uma surpresa, porque estava cravado o nome dele no Republicanos, de repente dorme Republicanos e acorda Podemos. Aquilo ali foi uma grande surpresa. Quanta gente dormiu e acordou diferente. Agora, o que acordou mais rápido aí, gente, foi o deputado Paulo Araújo, né? Porque o Paulo Araújo, ele chegou a ser filiado em um partido que foi no Agir, no dia, e no mesmo dia ele foi desfiliado do partido. O deputado Paulo Araújo teve dificuldade, ele tentou fazer diálogo com o PSD, ele tentou fazer diálogo com o PSDB e não conseguiu achar portas abertas para estruturar a sua candidatura. Que aí fica, né, com ele, o Republicanos deixando essa chapa mais forte. Agora eu quero voltar na pergunta da Agnello. Agnello, eu ainda deixo isso como uma incógnita. Eu ainda não consigo cravar. Eu vi uma fala do Jaime Campos na semana passada, inclusive uma fala emocionada. Jaime Campos chorou, dizendo que quem poderia fazer ele desistir das eleições seria Deus, né? Ou seu pai ou seu filho, que são duas pessoas falecidas. Ou seja, quando ele faz uma fala como essa, ele diz que ele está acima de tudo e que essa campanha ele vai bancar até o final. Agora, ele bancar a candidatura até o final não significa que ele vai garantir a candidatura dele. Porque aí o Agnello fez uma fala muito cirúrgica. Quem é o presidente hoje do partido? Mauro Mendes. Quem tem aí a maior parte da direção em seu contorno? Mauro Mendes. Então há uma chance muito grande aí do Mauro Mendes conseguir trazer União Brasil para essa composição com o Pivetta. E lembrando aqui, acho que a gente precisa deixar uma coisa muito clara. Mauro Mendes é de um grupo, Pivetta é de outro grupo. Eles são aliados. Então Mauro Mendes quer ter na possível gestão Pivetta, caso ele seja eleito, o seu nome ali dentro. Isso significa o quê? Um possível vice vir do grupo de Mauro Mendes. Certo. E nesse momento, o nome do Fábio Garcia, do União Brasil, passa a ser um nome cotado. Por quê? Porque você tem Virgínia Mendes e você tem Fábio Garcia. Ambos buscam o mesmo núcleo eleitoral. Ou seja, passa a ser mais interessante ter um Fábio Garcia com o Pivetta representando ali o grupo de Mauro Mendes. Mas esse xadrez a gente só vai definir nas convenções. Bom, conversas de bastidor dão por certo que Fábio Garcia só aceitou se filiar no União Brasil com essa condição, dele ser o vice na chapa de Otaviano Pivetta. Aliás, se nós voltarmos o filme lá atrás, ano passado, lá para junho, julho do ano passado, nós já falávamos sobre isso, que a chapa dos sonhos do grupo do governador Mauro Mendes era Otaviano, governador, Fábio Garcia, vice-governador, Mauro Mendes, candidato ao Senado, Virgínia Mendes, candidato à Câmara Federal e Cidinho, suplente de Mauro Mendes, como primeiro suplente de Senado, né? Dito e feito. O que se discute hoje é exatamente esse. Os dois nomes que estarão na primeira suplência, na vaga de Mauro, e na segunda suplência. Adivinha quem é o primeiro nome? Cidinho? Cidinho. E o segundo nome? Galo. Rogério Galo. Entendeu? Então, tudo que nós conversávamos lá em junho, julho do ano passado, já apontando para a chapa dos sonhos do grupo do governador, está se concretizando. Para consolidar isso, só precisa, obviamente, de um pouco mais de tempo para sabermos, quando chegar lá nas convenções, em julho, comecinho de agosto, para saber se realmente o cenário vai ser esse. E eu quero fazer uma observação da fala do Agnello, porque nós percebemos que houve aí bastante incômodo por parte do Mauro Carvalho, por parte do ex-governador Mauro Mendes, por parte do Pivetta, desse tapetão que eles levaram aí em relação ao PRD. Mas quando a gente analisa o histórico aí de organização dos partidos, a gente não pode se esquecer que o Pivetta também puxou uma frente para trazer o PL para esse grupo de apoio à candidatura dele. Então, assim, o PRD ter saído aqui do bojo de apoio do Mauro Mendes
é também uma construção que eu diria para você que talvez até hoje o grupo do governador Mauro Mendes e de Otaviano Pivetta gostariam de ter, mas no caso com o PL. E isso fica muito claro quando a gente vê os flertes do Pivetta com relação ao PL, quando nós percebemos os prefeitos que são estratégicos, sinalizando apoio para o Pivetta, e quando nós vemos o candidato ao Senado, que é o que chamamos de candidato raiz do Senado, que é o Medeiros, sugerindo que o Wellington Fagundes deixe de ser candidato ao governo do estado. Então, quando o Medeiros vai a público falar isso, que o projeto não deve ser o de Wellington governador como prioritário dentro do partido, inclusive dizendo que ele deve retirar a candidatura, a gente vê que há possibilidades ainda, que há grupos tentando mobilizar o PL para que, de repente, se fragilize essa candidatura para majoritária. Bom, pegando o gancho da sua fala, eu tenho a matéria número 7 aí, onde o senador Zé Medeiros, ele fala exatamente de que o PL já decidiu, primeiro, pela candidatura de seu nome ao Senado da República e não abre mão. E já cravando, ou tentando cravar, que o MDB não vai, de forma alguma, compor qualquer arco de aliança com o PL aqui no estado de Mato Grosso. Quando eu falo MDB, entenda-se, Janaína Riva. Veja a matéria na tela. O deputado federal José Medeiros, pré-candidato ao Senado, afirmou que o Partido Liberal não terá MDBistas na chapa para as eleições em Mato Grosso e garantiu que o grupo está pacificado. Segundo ele, um acordo verbal com o presidente do PL no estado, Ananias Filho, foi suficiente para encerrar qualquer impasse, dispensando a necessidade de documento formal. Medeiros explicou que a definição evita possíveis conflitos internos, principalmente pela relação familiar entre o senador Wellington Fagundes, pré-candidato ao governo, e a deputada estadual Janaína Riva, que disputa o Senado. O parlamentar destacou ainda que sua posição segue a orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que defende cautela na formação das chapas para não dividir votos e garantir uma vaga ao Senado. Apesar de ressaltar que não há animosidade contra ninguém, Medeiros reconheceu que a possibilidade de coligação com o MDB chegou a gerar desgaste interno, mas acredita que a situação agora tende a tranquilizar o grupo. O presidente assegurou que não tem isso de PMDB na chapa, então para mim tá tudo certo. Agora eu preciso conversar com o senador Wellington e deixar ele tranquilo. Não tendo PMDB na chapa, tá tudo tranquilo. Porque o presidente Jair Bolsonaro deixou bem claro, e eu não estou fazendo nada diferente do que Bolsonaro disse. Bolsonaro falou, olha, o meu projeto principal, e não é porque é Medeiros, é um projeto dele. Imagine que ele está preso e a única esperança é ter um Senado que tenha maioria para revogar isso tudo. Ele quer fazer a maioria do Senado. E ele disse, eu não vou correr o risco. Essa história do PMDB na chapa deu uma arranhada, mas eu creio que com essa nova definição a coisa tende a animar. Não tem nova definição. E nem velha definição. Porque se discute ainda isso. E, infelizmente, eu preciso dizer que não vai ser o deputado e pré-candidato ao Senado, Zé Medeiros, que vai definir isso. A fala ontem de Ananias Martins Filho, presidente do diretório estadual do PL, ela foi pior do que um tapa na cara do pré-candidato Zé Medeiros. Sim. Quando, literalmente, Ananias Martins diz que Zé Medeiros está rotando aquilo que ele não tem, falando aquilo que ele não tem autoridade para falar, e nem tampouco ele é prioridade do PL, como ele quer ser. Acompanhe a fala na sequência da matéria de Ananias Martins Filho, presidente do PL aqui do estado de Mato Grosso e braço direito de Valdemar da Costa Neto e Wellington Fagundes. E de Wellington Fagundes do PL. Acompanhe e secretário de governo de Abílio. E secretário de governo de Abílio. Poxa, tanta coisa, né? Coloca a fala dele para mim, por favor. O presidente estadual do PL, Ananias Filho, rejeitou a sugestão do deputado federal e pré-candidato ao Senado, José Medeiros, de que o partido deveria concentrar esforços exclusivamente em seu projeto e que o pré-candidato ao governo, Wellington Fagundes, deveria permanecer no Senado para respaldar pautas bolsonaristas. Ananias afirmou que o projeto de Medeiros é importante, mas não exclusivo. Então, preferencial é uma coisa, exclusividade é outra.
Então, nenhuma vez no PL foi falado que exclusivamente nós íamos lutar só para a chapa de senador. Não tem exclusividade. Existe uma preferência de trabalhar no Senado de algumas pautas que nós precisamos combatê-la. Uma é enfrentamento, principalmente do STF. Então, o senador Medeiros tem que focar que existe o preferencial, mas não existe o exclusividade. Senão, não haveria candidatura de Flávio Bolsonaro a presidente da República, não haveria candidaturas de governadores em vários estados e não haveria as candidaturas de deputado federal, que nós focamos muito, deputado estadual. Então, há uma diferença de falar entre preferencial e exclusividade. Preferencial é uma coisa, exclusividade é outra. Ele não tem o caráter de exclusividade única e não é a única bolachinha do pacote. O dirigente reforçou que a candidatura de Wellington ao Palácio Paiaguá segue viável, enquanto trabalha na montagem das chapas proporcionais do PL. Cristiane, se tem uma das coisas que eu gosto do Ananias, é que ele não manda recado. Ele já fala na bucha logo. Né? Como é que se entende a fala do presidente do Diretório Estadual do PL a um pré-candidato ao Senado da República, como no caso do deputado Zé Medeiros? Ele foi cirúrgico e mostrou quem tem legitimidade para falar pelo partido. E disse que ainda que Medeiros seja um candidato potencial ao Senado, ele não tem legitimidade para falar em nome do partido. Nossa, e realmente não é sério. Exclusividade. Eu achei isso muito sério. Isso é muito sério. E demonstra que ele é mais um dentro daquele processo, é colocado como candidato ao Senado, mas eu acho que ele foi muito taxativo. Nós temos eleição para presidente, nós temos eleição para governo. Inclusive, quando analisamos a eleição para governo, todas as pesquisas que estiveram no ano passado, até as que estiveram esse ano, o senador Wellington Fagundes, atual pré-candidato ao governo, aparece protagonizando em todas elas. Então, inclusive, é até limitado da parte do Medeiros desencorajar o Wellington Fagundes e alegando isso para uma estrutura nacional. Convenhamos, o PL de Bolsonaro é um partido que no Nordeste, por exemplo, estava dialogando com o partido de Ciro Gomes, que foi um dos maiores aliados aí do ex-presidente, do presidente Lula. E um dos maiores críticos do próprio Bolsonaro. Exatamente, que no debate foi um dos que mais fez enfrentamento. Então, por favor, a gente precisa de falas mais pragmáticas. E o PL é um partido pragmático. Então, se o PL entender que a composição com o MDB possa ser interessante para um projeto maior, não é o posicionamento do Medeiros que vai mudar. Que há dificuldade com o MDB, eu acredito que realmente exista, mas eu não diria que é pela questão ideológica. Porque até a fala do prefeito Abílio, quando joga o MDB na questão ideológica, ele se esquece do histórico dele, que foi de apoiador de Emanuel Pinheiro, do MDB. Então, essa não é a questão. Agora, o que nós sabemos de fato é que o que Medeiros gostaria, sim, era uma dobradinha com Mauro Mendes. Essa sempre foi a dobradinha dos sonhos dele. Sim. E acho que ele sempre foi, dentro do partido, uma pessoa que buscou essa articulação para que houvesse esse apoio dobrado, Medeiros e Mauro Mendes. Seria para eles aí o melhor nome da direita e centro-direita. Eu penso que o deputado federal Zé Medeiros está perdendo muito tempo querendo discutir o bastidor político do PL, as amarrações, esquecendo de fazer campanha. Ele está muito distante de Mato Grosso, completamente distante da realidade de Mato Grosso, daquilo que é, de fato, necessidade de se defender no estado de Mato Grosso. Né? Ele tem discutido mais os assuntos voltados para Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, do que defender os interesses de Mato Grosso e do Brasil. Porque eu não vejo ele discutir outras pautas que não seja a defesa de Eduardo Bolsonaro e do grupo da família Bolsonaro. Não vejo ele discutir economia, não vejo ele discutir segurança, ele que é um policial rodoviário federal, não vejo ele discutir saúde, não vejo ele discutir reforma tributária, não vejo ele discutir necessidade da reforma política, administrativa, do judiciário. Eu não
vejo isso. E pouco partidário também, não né? vejo, né? Porque se há uma Não sinalização do presidente nacional Sabe. do PL que Mato Grosso tem um candidato ao governo e ele, inclusive, sempre sai dessa pergunta, do apoio dele para governador do estado, inclusive desencorajando, né? Pedindo para que o Wellington desista da candidatura do governo, isso demonstra, inclusive, a fragilidade partidária dele dentro da construção aí com os caciques do partido. E nas pesquisas que estão surgindo por aí, as pesquisas que são válidas, né? Que têm respaldo, não essas pesquisas mequetrefe que estão aparecendo toda errada, que estão tendo que ser corrigidas aí no andar da carruagem, ainda que sejam registradas no Tribunal Regional Eleitoral. Mas as pesquisas sérias, todas elas, Zé Medeiros aparece em quinto. Na frente está Mauro Mendes, Janaína Riva, Carlos Fávaro, Pedro Tax e depois Zé Medeiros. E se brincar, daqui a pouco aparece o Galvão na frente dele. Que a gente não pode esquecer. Entendeu? Que na última eleição Parece ficou o em Galvão segundo lugar. na frente dele. Então, acho que ele tem que se dedicar ao projeto político dele, a conversar com a população, ouvir a população, voltar a respirar os ares de Mato Grosso, botar o pezinho na terra, né? E deixa essa questão da discussão partidária para os líderes do partido discutir e cuida da sua campanha, porque do contrário pode ser um vexame. E você vê, houve uma mobilização dele até de trazer o Flávio Bolsonaro aqui para lançar Pois somente a candidatura dele. Ou seja, você não está sendo partidário, você tem uma chapa de federal, você tem uma chapa de estadual, você tem um nome ao governo, ou seja, uma atitude que realmente não é muito republicana do ponto de vista de quem é partidário. E aí, nesse sentido, eu acho que a fala do Ananias foi muito cirúrgica, porque reconhece que é uma prioridade, mas não só ela. Inclusive, a prioridade maior do PL, com certeza, é a eleição de Flávio Bolsonaro à presidência da República. E no Mato Grosso, até então, de Wellington Fagundes. Eu vou para o intervalo comercial, volto na sequência trazendo muito mais informações e mandando um abraço para um pessoal muito querido que já está mandando mensagem para nós aqui, tá bom? Não sai daí não, eu volto já. Para um pessoal que está conosco aqui. Mandar um abraço para Rose Domingos, um beijo para você, muito obrigado, Rose. Divino Carlos também, a Tati Margarete, muito bom, boa noite, muito obrigado. Quem mais que está aqui conosco? Olha, quero mandar um abraço aí para o meu amigo Bigode, lá da Várzea Grande, um abraço para você, tá, Bigode? Sucesso para você, viu, amigo? Ele está dizendo assim, eita programa que eu gosto, grande abraço. Ele gosta da polêmica. A gente é polêmico, né? Ele gosta da polêmica. A polêmica é aqui mesmo, viu? Seja bem-vindo. Boa tarde. Aqui é a senhora Isabel Campos. Por um lado, é bom assim como o homem pode e é capaz, as mulheres também são. Por outro lado, Samanta é evangélica, não pode incentivar isso. Tem mulher que tem medo até em ver armas, precisa de mais segurança. Deixa eu trazer esse assunto aí. A dona Isabel Campos, não é a esposa, não é... A Isabel Campos era a ex-esposa, falecida, querida Isabel Campos, de Júlio Campos, né? Você lembra dela? Sim, lembra sim. dela, mulher? Professora Isabel Campos, Professora Isabel, poderosíssima, né? Quem mais aqui também? Boa tarde, a Maria. Minha opinião é que com tantas coisas para ser projetadas e ser aprovada, até não seria contra aprender a se defender. Mas, por favor, sem armas de fogo, nem pego nesse trem, morro de medo. Vamos orar, meu povo, por essa cidade. Está dizendo a dona Maria com relação a essa situação das mulheres que poderão ter aula de defesa pessoal e também de tiro. Como é que você vê esse projeto do prefeito Abílio? Agnello, eu tenho um posicionamento muito claro em relação à questão do armamento, sabe? Eu acho que armamento não é uma coisa que tem que estar acessível a todos e todas. Mas a gente também vai dar o treino de tiros, né? Mas não é tão simples assim. Quando toda a situação acontece, ela já acontece num momento de conflito. Então, eu não consigo encontrar segurança pública em armamento da população. Eu acho que há outras atividades que o poder público pode fazer, inclusive de prevenção, que elas são muito mais eficientes e eficazes do que armar a população. Eu tenho muita limitação
na aceitação disso. Com relação à defesa, né, nós inclusive tivemos no Instituto Federal de Mato Grosso, o Grêmio Estudantil de lá organizou uma atividade de defesa pessoal, né? Eu achei importante isso, mas é claro que nós sabemos que esse não é o divisor de águas para a gente resolver o problema da segurança pública, principalmente no que se remete à mulher, né? Mato Grosso é o estado tricampeão em feminicídio, 6º colocado em violência doméstica, então não é só armar uma mulher que a gente vai conseguir minimizar algo, Agnello, que é cultural Eu fico até na preocupado nossa com sociedade. isso, porque a gente bem sabe que no calor, no conflito, uma mulher tentar pegar uma arma de fogo, tomar do marido, ou do agressor, ou do companheiro, pode acarretar no recebimento de um disparo, né? E outra, a mulher tem arma de fogo em casa, então, como é que ela vai adquirir uma arma? Eu acho que não é por aí, né? Acho que nós temos que trabalhar na questão das políticas públicas voltadas para a melhoria da condição de vida da família, em um supervisionamento melhor das redes de proteção, coisa que infelizmente está falhando muito, né? Não tem acompanhamento das redes de proteção, aí fica difícil, né? E assim, voltando no que a Agnello disse, a gente fala muito, mas olha, as penas agora majoraram em relação à punição para agressores ou feminicidas. Mas aí está a questão. O problema não é depois que a mulher vira estatística. O problema é a prevenção disso. Sim. E esse problema, ele é estrutural, ele é cultural. E isso sim, o Estado deve trabalhar como política pública de prevenção. Não só depois que a mulher vira estatística. Com certeza. Bom, nós falamos de deputado estadual, falamos de governador, falamos de senador. De senador nós não falamos, né? Não Nós não falamos de senador, Podemos né? falar de senador. Podemos falar de senador e deputado federal, Sim, né? tem espaço. Bom, pelo que sabemos, está confirmado pré-candidatura de Mauro Mendes, Janaína Riva, Carlos Fávaro, Sim. Pedro Tax, Zé Medeiros e de Galvão. Temos outros nomes? Tem a Margarete Busetti, que até o momento não recuou que é candidata, mas eu não acredito que vai ser consolidada. Mas será que ela vai disputar as eleições em 2026? Não vejo ela como candidata, mas quero fazer uma fala importante. Sim. Nas 2 últimas pesquisas que saíram para o Senado, colocaram nas simulações tanto o nome do Jaime Campos como da Rosa Neide. Sim. O que eu acho que está muito claro que não é real, né? Jaime Campos já deixou claro que o projeto dele, caso venha se consolidar, é para candidato a governo do Estado. E Rosa Neide, acho que também está muito claro que o projeto dela é para deputado federal, é para a Câmara Federal. Então, assim, até me traz certa dúvida por que esses nomes foram colocados ali naquela pesquisa. Inclusive, assim, com todo respeito, né, eu respeito quem trabalha com pesquisa, mas nós tivemos, assim, números nessa última pesquisa muito complicados para serem analisados do tipo de uma pesquisa espontânea comparada a uma Totalmente estimulada, errada essa como pesquisa. esses números podem ser distorcidos. Então, eu até prefiro não analisar essa pesquisa, de forma mas alguma. só chancelar o quê? Que essa pesquisa definiu quem são os nomes ali que se estabelecem como candidato. Mauro Mendes ficou claro, deixa aí o governo de Mato Grosso porque é candidato ao Senado. Janaína Riva, né, banca aí a sua candidatura hoje ao Senado também pelo MDB. Prova é a própria construção que ela fez nos últimos dias por uma chapa proporcional tanto para estadual como para federal. Você vê que até o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, vai para os quadros do MDB agora também. Nós temos Carlos Fávaro, que é o único nome do campo progressista, e aí eu quero ressaltar uma fala do Medeiros, né? Que disse que uma hora dessa Fávaro deve estar dando risada da direita e da centro-direita, porque ele fica como o único polo da candidatura do campo progressista. Está ignorando o Pedro Tax. Ele que também ignorou. está no campo progressista. Está no campo progressista, é do PSB e é, inclusive, o do partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, que está indo à reeleição junto com o presidente Lula. E aí nós temos o nome do Galvão, que já falamos aqui, é um nome que nós não podemos colocar de
lado. Na última eleição, Galvão fez quase 400 mil votos, foi o segundo colocado na última eleição. Temos aí também o nome do próprio Medeiros, como foi falado, sendo representado como nome da direita raiz, do bolsonarismo raiz, mas não demonstrou musculatura nas pesquisas, pelo menos na que nós tivemos até o ano passado. Então, esses são os quadros estabelecidos até o momento. Vejo que Pedro Táxi busca aí essa aproximação maior com o campo progressista, mas não aproximação só de ser um nome que também o campo progressista vota, mas um nome que seja chancelado aí pela federação, pelo PSD e pelo PSB. Eu vejo que ele corre hoje para formar essa estrutura. Agora, vejo dificuldade nisso quando nós percebemos por parte do Fávaro alguém que não quer aí dividir o palanque com Pedro Táxi. Agora, isso não é por conta de problemas passados que eles tiveram enquanto governador e vice. Claro que Isso faz parte de uma candidatura do qual Pedro Táxi e Fávaro concorrem um mesmo eleitorado, disputam votos e não necessariamente somam votos. Então, essa é o quadro posto. Não vou desmerecer a candidatura de Carlos Fávaro, ainda que seja alguém que também tem pouca expressão nas últimas pesquisas, mas nós não podemos deixar aqui de pontuar que ele foi ministro da Agricultura de um ministério estratégico e tem o apoio da elite econômica de Mato Grosso, que é do agronegócio, assim como Mauro Mendes também seus dois candidatos tem esse apoio. ao Senado, Sim. que é de Mauro Mendes e de Carlos Fávaro. E de Carlos Fávaro, né? E aí você tem Medeiros sendo o nome raiz da direita, seria aí um nome enquadrado como raiz direita junto com Galvão, mas a gente já viu que esses dois projetos não caminharão juntos. E que não é raiz também. Né? O Galvão, eu diria para você que... O Galvão é raiz. O Galvão é raiz. Eu vejo no Galvão bolsonarista raiz. Esse é a raiz. Né? Agora, quando eu vejo a forma como o Medeiros vem conduzindo a sua candidatura ao Senado, inclusive mais flertando com o Mauro Mendes do que com os projetos do seu próprio partido, esse raiz aí, para mim, começa a ser colocado em xeque. Mas é um nome do bolsonarismo e que, se tiver realmente apoio real de Flávio Bolsonaro na candidatura, tem uma tendência a crescimento também. Com certeza. Eu diria para vocês que a gente não pode cravar que a eleição está fechada entre Mauro Mendes e Janaína Riva. Inclusive, esses dois demonstram que já até cresceram um certo teto. Janaína Riva sempre foi apontada como um segundo voto do campo progressista, mas nós não podemos nos esquecer que as últimas falas dela têm sido incisiva no sentido de que o MDB aqui dialoga com a direita, é de direita e estará no palanque de Flávio Bolsonaro. E não vai conversar com a esquerda. Não vai dialogar então, quer dizer, com a ela esquerda. racha com esse movimento do centro-esquerda por conta desses posicionamentos. Resta saber agora como vai ser o desempenho dela daqui para frente. Cristiane, nós chegamos aí ao final do programa. E nem falamos de deputado federal ainda bem. E essa vai ser uma briga boa também, hein, com gente? Com certeza. Opa. Falar para você, Aguinaldo, PL, na eleição passada, 50% das vagas de deputado federal foi Será do PL. que vai ter esse ano? Hã? Fica para o próximo programa. Eu já sei mais ou menos como é que vai ficar. Pode ter certeza. Na próxima semana nós vamos falar sobre isso. Cris, muito obrigado, viu? Que isso, Aguinaldo, mais uma vez. Parabéns pelo Dia do Jornalista. Você que é uma referência e, como eu falo, vanguarda do jornalismo aqui no estado. Muito obrigado, viu? A você que esteve conosco, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã Cuiabá completa 307 anos de emancipação política. Que Deus abençoe essa nossa querida cidade verde, que ela volte a ser a cidade verde no coração de cada cuiabano, que esta cidade seja uma referência, não só de calor, da cervejinha gelada, dos pontos de encontro, do rasqueado, né, do peixe com matite chocho, mas sobretudo seja uma referência de cidadania, seja uma referência de educação, de saúde, de segurança, seja uma referência de uma cidade acolhedora, seja uma referência que nos orgulhe e que possamos falar para os 4 cantos do Brasil e do mundo que nós somos de Cuiabá e que nós amamos essa terra. Parabéns, Cuiabá, pelos seus 307 anos.